Fala pessoal, eu sou o Lucas da FGTech e hoje a gente está aqui com o Oswaldo da Asus para conversar um pouquinho sobre a linha Strix, tá? A gente separou daqui dois modelos para conversar um pouco sobre essa linha, que é a GTX 960 e a GTX 980. Então, para começar aí, o que tem de mais relevante para podermos falar sobre essas placas aqui? Bom, vamos lá, Lucas. E aí, moçada? Cara, quando a gente fala de placas de vídeo Asus Strix no geral, é muito importante a gente lembrar no primeiro momento do seguinte: essas são placas completamente diferentes daquelas que nós chamamos de design de referência, né? Quando a Nvidia entrega para o fabricante da placa de vídeo o chip, né? Quando o fabricante bate lá na porta da Nvidia, eu quero comprar X mil unidades do GeForce GTX 980, 960. A Nvidia não entrega para o fabricante da placa gráfica só o chip gráfico, ela entrega algo chamado, né, o design de referência, que é o projeto de uma placa gráfica pronto. No caso dessas placas da Asus, as Strix, o projeto é da Asus, tá? Esses são designs totalmente customizados, eles têm uma série de características que são características de projeto Asus. Eu acredito que o ponto que mais se destaca aqui, que é o bacana realmente de dar uma ênfase, são os coolers e dissipadores de calor, todo esse conjunto aqui de refrigeração da placa, né? Vale até a pena virar aqui para a moçada ter uma ideia melhor, muito bonito, esses coolers imensos, os dissipadores de calor. Dá uma olhada nesse heat pipe aqui, que é um heat pipe de 10 milímetros no caso da GTX 980. Todo esse conjunto aqui a Asus chama de DirectCU 2, né? Por que DirectCU? Isso significa cobre direto, né? É para lembrar que eu tenho aqui um conjunto enorme de heat pipes, no caso dessa placa são 5 heat pipes imensos, e eles têm contato direto com o chip gráfico. Para de repente a galera que não está acostumada com o termo heat pipe, são esses tubos de cobre, tá? Que tem um acabamento aqui de níquel para protegê-los de oxidação, mas isso aqui é de cobre, tá? E esse é um projeto muitíssimo inteligente. Esses coolers no geral, todo esse dissipador e coolers são premiadíssimos. A Asus coleciona prêmios em reviews, em análises por conta do DirectCU 2. É um dos projetos, se não mais eficiente, se não o mais eficiente da indústria, um dos mais eficientes no sentido de tirar o calor do chip gráfico e transferir para o meio, né? Óbvio, junto com as ventoinhas, que também são muito bem desenhadas, e todo o conjunto é muito caprichado. Okay? O ponto que mais se destaca realmente é o dissipador de calor e cooler, o conjunto todo chamado de DirectCU 2. E falando também ali um pouquinho de design, a gente percebe quando a gente olha a placa de frente, ela meio que faz desenho de uma coruja, né? Exato, cara. Sabe de onde é que veio essa ideia da Asus de botar essa coruja, né? Cara, inclusive na caixa, né, nas caixas das placas a gente vê o tema da coruja. Strix é uma palavra que vem do grego e significa coruja, né? Então você pode ver que os fãs foram desenhados, né, e trabalhados de uma tal forma que eles se parecem com os olhos da coruja, né? Esse foi o tema que eles adotaram para essa linha. Bastante interessante também que a Asus, mesmo os modelos a 960 e 980, eles manteram, né, o mesmo aspecto da placa. Se tu for ver, basicamente a mesma placa, só que 960 é um pouquinho menor. E mesmo para uma placa, por exemplo, de menor porte, como a 960, eles capricharam muito na refrigeração dela. A 960 talvez fosse uma placa que nem precisaria, por exemplo, do backplate. Mesmo assim, eles colocaram, então é uma coisa muito interessante. E se for, por exemplo, comparar com uma linha que o pessoal às vezes tem dúvida, uma Strix e uma Turbo, o que tu teria para me dizer a principal diferença de uma Strix para uma Turbo? A principal diferença é a seguinte, cara: a Turbo é uma linha que fica um degrau abaixo da Strix, tá? E ela é uma placa que tem um desenho um pouco mais próximo do design de referência. Sim, ela não é exatamente como o design de referência da Nvidia, né? Ela tem uma série de pequenas particularidades para melhorar um pouco a performance do conjunto de refrigeração, mas obviamente ela é uma placa mais simples em construção que uma Strix. A Strix é totalmente customizada, e esse detalhe do DirectCU 2 é realmente o diferencial definitivo aqui na construção. Você falou do backplate, Lucas, vale a pena observar o seguinte: isso aqui é um backplate de alumínio, tá? E muita gente acha que isso aqui tem um papel só estético, né? Uma peça que fica muito bonita com a placa montada na posição, você vai conseguir ler lá no gabinete direitinho o ASUS, identificar o produto, mas ela tem dois papéis que são fundamentais, tá? Esse backplate é desenhado de uma tal forma que não permita que a placa dobre ou torça, o que parece um exagero, né, quando a gente fala,
mas são erros comuns na montagem. A gente vê bastante algumas placas tortas nos gabinetes, não é? Muitas vezes você pode submeter a placa a algum esforço indevido, né, no sentido de dobra ou torção, e comprometer algum ponto de solda na placa, particularmente para placas maiores, tá? E com isso, de repente, a placa vai durar menos do que aquilo que se esperava. Algum componente ali vai apresentar um problema em função do comprometimento daquele ponto de solda, daquele ponto de fixação. Então, o backplate ajuda para que a placa tenha uma maior rigidez no geral e, ao mesmo tempo, ele é uma espécie de um dissipador de calor na parte traseira da placa de vídeo, né? São caprichos muito bacanas. Na linha Strix, a 960 é a primeira placa que vem com o backplate. Se você desce mais um degrau e vai para as GTX 950, que foram lançadas recentemente, como ela é uma placa ainda menor, na 950 Strix você já não encontra o backplate. Até porque eu acho que uma placa com chip não há necessidade. O consumo ela é tão baixo do chip, a arquitetura Maxwell de todos esses chips, na verdade, é tão eficiente que no caso da 950 realmente a ASUS não viu necessidade do backplate. O PCB é muito pequenininho, tá bem? E falando aqui também um pouquinho de consumo de energia, a gente viu que a 960 a gente tem alguns modelos no mercado que elas usam mais de um conector de 6 pinos, e aqui na Strix a gente encontra somente um conector de 6 pinos. E eu já vi muitas pessoas na internet perguntando assim, será que só com esse conector de 6 pinos a gente consegue fazer um bom overclock? Então, o que tem pra me dizer? Eu acho que sim, né? Porque ela é uma placa desenhada para overclock. Cara, você pode ter certeza que a ASUS fez um estudo muitíssimo cuidadoso nesse sentido. Ela teria adotado um conector auxiliar mais agressivo, né? Mais de um de 8 pinos, se houvesse necessidade, né? Essa é uma placa que tem uma margem enorme para overclock. Você vai encontrar relatos na internet, aí no YouTube, em sites, de pessoal que conseguiu levar esse chip a algo na casa de 1.5 GHz, 1500 MHz, que é algo simplesmente brutal. E a gente tem que lembrar o seguinte, essa é uma placa que foi desenhada num primeiro momento para um TDP, né, para um máximo consumo de energia, falando mais especificamente do chip, né, de até 120 watts. Como aqui eu tenho um conector de 6 pinos, que é um conector capaz de fornecer 75 watts, somado aos 75 watts fornecidos pelo slot PCI Express X16 3.0, a placa pode, né, ela tem condições de receber até 150 watts, que é o suficiente para que se possa explorar frequências como essas da casa de 1,5 GHz que nós mencionamos aqui, tá bem? Até pegando esse gancho seu, Lucas, você repara que já no caso da 980, que é uma placa que tem uma construção bem diferente, né? Dá a impressão que são gêmeas, mas isso aqui é maior zona, não é bem assim. Os chips gráficos que estão aqui são chips diferentes, tá? Eles têm características de arquitetura diferentes. Essa é uma placa já desenhada para 165 watts, mais especificamente o chip, né? 165 watts nesse spec de TDP, de consumo máximo. Porém, dá uma olhada aqui que a ASUS fez aqui, ó. Ela colocou um cabo auxiliar de 8 pinos, só esse cabo auxiliar de 8 pinos pode fornecer mais 150 watts, tá? E aí eu tenho mais um cabo auxiliar de 6 pinos, você soma os dois, você tem 225 watts, né, de potência extra fornecida, mais os 75 watts do slot PCI Express, são 300 watts, o que abre margem aqui para overclocks em nível de campeonato realmente. Tá? Uma vez que a placa foi desenhada para 165 watts num primeiro momento, tá bem? Então, Lucas, deixa eu fazer o seguinte, cara, deixa eu aproveitar esse gancho para falar um pouquinho dos chips, até para a galera que está nos acompanhando aqui ter uma referência melhor do quanto muda, porque muda muita coisa de um chip gráfico GTX 960 para um GeForce GTX 980, cara. Umas coisas que eu gosto de lembrar são as seguintes, ó, o chip gráfico que está aqui dentro, lá dentro da NVIDIA, né, dentro da casa dos caras, eles chamam esse projeto de GM204. Tá? Muitas vezes um chip desse é usado para construir 2, 3 produtos diferentes, né? O projeto base aqui é o GM204, que, repara só, é um chip que tem 5.2 bilhões de transistores, cara, é um monstro, é um chip terrivelmente complexo, 5.2 bilhões de transistores. É um chip que tem 398 milímetros quadrados de área, ele é realmente muito grande. E umas coisas que interessam mais para a galera de game mesmo. Esse chip aqui, ele tem
Não me lembro? Já vou falar, peraí. São 8 e 16, né? Então, esse chip... 2048. É. Ah, tá. Vamos lá. Então, esse chip aqui, ele tem 2048 núcleos, cara. Ele tem 16 SMMs, né? Cada SMM é o cluster básico, né? O conjunto básico da NVIDIA que soma ali todos os núcleos. Esse cara tem 16 SMMs, 16 Streaming Multiprocessors. Feita a conta, né? Cada um desses SMMs tem 128 núcleos no seu interior. Então, feita a conta, esse cara aqui tem 2048 núcleos. Ele é um monstro em termos de força computacional, né? De capacidade computacional, tá bem? Já quando a gente parte para esse cara, o GTX 960, ele é construído a partir de um outro chip. O projeto base para ele é aquele que a NVIDIA chama de GM206, tá? Inclusive, esse chip GM206, ele é usado para construir também o produto básico, o mais recentemente lançado, aí, que é o GTX 950. Aqui ele tem 8 SMMs. Vocês reparem que no 980 eu tenho 16. Basicamente esse chip tem metade da capacidade computacional desse aqui, tá? Então aqui eu tenho 8 SMMs, o que significa que eu tenho 1024 núcleos. É um chip muito menos complexo, ainda assim é um monstro, né? É um chip que tem 2,94 bilhões de transistores e tem 228 milímetros quadrados de área. Ainda assim, vocês reparem que é um chip muitíssimo mais complexo que um Core i7, por exemplo. Tá? Pode até ter uma galera que estranha o seguinte, ó, uma curiosidade que eu acho que é relevante a gente colocar aqui. Eu falo, pô, esse cara tem 1024 núcleos. Tem gente que estranha isso, fala, pô, mas como assim, né? Um processador Core i7 tem 4 núcleos, como é que esse cara pode ter 1024 núcleos? É óbvio que cada núcleo num processador Core i7 ou num Core i5 é um núcleo voltado para computação geral. É um núcleo x86, ele tem uma construção, uma arquitetura completamente diferente, ele é muitíssimo mais complexo que cada um dos núcleos individuais que você vai encontrar aqui, que são núcleos especializados em funções de vídeo, digamos assim. Eles até podem ser usados para computação geral, entre aspas, né? Hoje em dia com o conceito de GP, GPU, eu posso rodar outras coisas aqui que não só cálculos relacionados a vídeo, mas obviamente eles são núcleos muito mais simples, que não oferecem as possibilidades que oferecem os núcleos de um processador. Tá? Óbvio que ainda assim, quando você soma aqui 1024 desses caras, ou 2048 desses caras aqui, a capacidade computacional desse chip é uma coisa assustadora, né, cara? O poder de computação aqui é monstruoso. Tá bem? E um detalhezinho que a gente não mencionou, né? O chip que está aqui é conectado à memória através de um bus de 128 bits, enquanto aqui eu tenho um bus de 256 bits. É importante a galera entender direitinho o que é isso, né? Muita gente usa essa referência para comprar placa, né? Mas não são só... Perdão. O pessoal, assim, às vezes eles acham, por exemplo, a gente viu agora o pessoal reclamando que a GTX 960 ela é uma placa que veio com 128 bits, como se isso influenciasse muito na placa, entendeu? Cara, tipo, é aquela coisa que dá pra dizer, faz sim uma diferença, mas é que eles começaram a trabalhar de uma maneira em que eles não precisam utilizar 256 para ter a mesma performance de uma 760, por exemplo, que utilizava os 256 bits. Né? Deixa eu compartilhar uma referência que é bem bacana. Primeiro, todo mundo tem que entender direitinho o que são esses bits, tá? Muitas vezes o cara usa isso como referência na compra, mas ele não sabe bem o que é. A gente tem que entender, eu tenho aqui a memória de vídeo, né, 2 GB, 4 GB, a memória de vídeo, e o chip gráfico tem que estar conectado à memória de vídeo. O que são esses 128 bits, 256 bits? Eu tenho vias, né? Ou para simplificar a explicação, é como se eu tivesse uma via, um canal, um caminho conectando o chip de vídeo na memória, e esse caminho tem a largura de 128 bits. Aqui eu tenho um caminho que tem a largura de 256 bits. Então o volume de informação que trafega da memória pro chip gráfico é muito maior no caminho de 256 bits, claro. Porém, uma coisa que pouquíssima gente acompanha e se lembra, a NVIDIA adotou com o projeto desses chips, a arquitetura desses chips, que é a tal da arquitetura Maxwell, né? A 10ª arquitetura, a 10ª geração de arquiteturas de chip gráfico da NVIDIA. Muito impressionante, né? Já são 10 linhagens
essa é a 10ª. Ela adotou aqui, entre muitas outras inovações, uma tecnologia chamada Delta Color Compression de terceira geração. Esse Delta Color Compression de terceira geração, ele comprime os dados relacionados à cor, que vão viajar através desse caminho. Então o que acontece? Por exemplo, numa placa como essa aqui, como a GTX 960, a memória está setada para trabalhar 7.2 GHz, ok? Porém, por conta do Delta Color Compression, eu tenho a mesma banda, né? Eu posso mover o mesmo volume de dados que eu moveria se a memória estivesse trabalhando a 9.3 GHz. Percebem como ele comprime os dados para enviar? Eu consumo muito menos banda. Essa é uma tecnologia muito interessante, tanto que eu me lembro de ler uns números assim, ó, no desenho de referência, a banda era um número na casa de 112 GB por segundo, que trafegam a partir desse bus. Por conta dessa tecnologia do Delta Color Compression, eu tenho uma banda efetiva aqui na casa de 144 GB por segundo. É um ganho muito significativo, tá? Então o bus é de 128 bits, sim, mas o volume de dados que você move é muito maior e isso é feito de uma forma muito mais inteligente do que sugere o número 128 bits. É um bus mais que suficiente para que você tenha uma excelente performance para esse chip específico. Como o 980 é um chip muito mais complexo, que tem o dobro do número de unidades de execução, né, o dobro do número de núcleos, eu preciso de um bus muito mais largo, né, para mover um volume maior de dados, para manter essas unidades ocupadas, né, alimentadas, trabalhando, tá bem? É muito bacana, é importante lembrar disso, que a NVIDIA fez um trabalho bacana para aproveitar melhor a banda do bus que liga a memória no chip gráfico. É muito importante a gente falar disso também. Agora matou a dúvida do pessoal, né? Que ficava falando, pô, uma placa dessa com 128 bits. Não, cara, então, não é um produto fraco. Quem tava na dúvida agora acabou de ser retirado. Então agora eu vou pelo menos para a melhor parte que eu gosto bastante de ficar consultando e todo mundo na internet gosta de ficar consultando. Comparar um pouquinho as especificações da placa, por exemplo, 960, 980, o modelo referência para o modelo Strix. Em relação à frequência e tudo, claro que isso é uma coisa que a gente não vai decorar de cabeça, então claro, a gente vai ter que dar uma consultada, então, mas é uma coisa muito bacana mesmo da gente poder comentar. Legal, Lucas. Então, ó, eu deixei aqui à mão, claro, né, que a gente já conversou anteriormente sobre isso, eu deixei aqui à mão os specs, vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, tanto da GTX 980 como da GTX 960. Então, por exemplo, ó, quando eu pego a Strix com o GeForce GTX 980, falei que o chip que está aqui é o GM204, certo? Dá uma olhada. Isso, que é o mesmo usado no 970, inclusive, né? Exato, vamos lá. No design de referência, esse chip trabalharia na frequência base a 1127 MHz, ok? Que é uma tremenda frequência já. No projeto da ASUS, a ASUS já entrega a placa trabalhando em 1241. Então, ó, repetindo, eu saio de 1127 no projeto de referência, 1127 MHz. E a placa já sai de fábrica capaz de operar a 1241 MHz. Sem contar o overclock, né? Que depois você vai poder fazer. O potencial é imenso, tá? E no boost clock, né, que é a velocidade em modo turbo, digamos assim, a frequência de fábrica seria 1216 MHz. Olha que impressionante esse número, 1216. A Strix já sai de fábrica apta, né, para trabalhar a 1342 MHz. Muito impressionante a frequência no modo turbo. Tá? Um negócio que bacana que eu vi agora que o próprio o clock, a frequência no caso, né, da placa referência, o boost dela, o padrão da ASUS já é maior superior que o boost do reference design, cara. Então é uma coisa muito significativa. De novo, isso só é viável, cara, por conta do DirectCU 2, do DirectCU 2 e também o backplate traseiro de alumínio que ajuda também como uma espécie de um dissipador de calor. Então, pulando, cara, aqui para o GTX 960, quando a gente olha os specs desse chip, o que a gente vai encontrar? Repara só, o chip é o GM206, né, como nós mencionamos anteriormente, a frequência padrão dele no design de referência da NVIDIA, também 1127 MHz. De fábrica, ela já sai capaz de operar 1253 MHz. E no Boost Clock, no modo turbo, como eu mencionei antes, seriam 1178 MHz no design de referência, mas essa placa está preparada para 1317 MHz, que já é um overclock
muito significativo, cara. Então, novamente, como na 980, a gente encontra um clock padrão da ASUS mais alto do que o clock boost de referência da NVIDIA. Exato, é um design muito agressivo. Você percebe que os chips gráficos têm um potencial enorme quando a gente fala de overclock. São tremendos produtos, cara. Então, Oswaldo, para encerrar aí, uma coisa que a gente, só para finalizar mesmo, as portas traseiras das placas aí, que a gente tem cada uma. Isso, só para não passar batido, né, cara? Em ambas as portas nós temos o seguinte, moçada, são 3 conectores DisplayPort, né, é a porta full, né, do tamanho completo, tá? 3 DisplayPorts, um HDMI 2.0, vale a pena lembrar que não são todas as placas que estão no mercado que tem portas HDMI que suportam HDMI 2.0. O HDMI 2.0, assim, resumindo muitíssimo, a principal vantagem que ele oferece é que ele suporta 4K a 60 Hz, tá? Que permite que você rode conteúdo 4K mais fluido, né? Com uma experiência melhor. Então eu tenho 3 DisplayPorts, tá? Para qualquer uma das placas daria para usar até 3 monitores simultâneos, fazendo uso do recurso G-Sync, né? Que transfere o controle da taxa de refresh do monitor para a placa de vídeo, né? E sincroniza a taxa de refresh com os frames gerados pela placa. Um tremendo recurso de G-Sync. Numa outra ocasião, tenho certeza que a gente vai poder conversar sobre isso no detalhe, mas com certeza a galera que é gamer hardcore mesmo valoriza muitíssimo a experiência que entrega o G-Sync. Então, 3 DisplayPorts, um HDMI 2.0 e um DVI em ambas as placas. Beleza? Comentando rapidamente, o pessoal às vezes tem muita dúvida por que a NVIDIA ou as placas atualmente estão lançando muito DisplayPort nas placas de vídeo. É exatamente por isso, porque a gente está encontrando agora no mercado muitos monitores, né, com frequência de 120 Hz, 144 Hz. Inclusive no nosso canal tem um review que a gente fez do Asus ROG Swift, que vocês podem ver clicando por aqui, nosso editor vai colocar ali. Então é por isso que a gente tem tantas entradas DisplayPort nas placas novas, né? Legal. Exatamente porque ela passa essa frequência. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. A gente queria dar uma agradecida ao Oswaldo. Valeu, cara, por todo esse review que a gente teve das placas. A gente basicamente dissecou as placas aqui de tanto que a gente falou delas. A gente também queria agradecer ao pessoal da Asus, que está sempre nos patrocinando com todas as peças, inclusive a B150 que vocês vão ver no canal ou vão ver depois, tanto faz. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Obrigado, moçada. Eu agradeço pela oportunidade. Até mais.